Deus, gente, vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez. Aleluia. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, Senhor, por cada oportunidade que nós temos de poder trocar experiências sobre o ministério, de aprendermos uns com os outros, Senhor, através também das perguntas. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que o Senhor chamou para te servir nesse lugar, Pai. Não apenas aqui em Campina Grande, mas aqueles que também nos assistem online, Pai, de cada cidade. Eu oro, Pai, para que essas instruções, elas sejam mais do que informações, Senhor, mas que possam penetrar no coração deles, Pai, e chegar como palavra rema, Senhor, para que as igrejas possam avançar, para que mais pessoas possam ser alcançadas e o Teu nome e o Teu reino sejam glorificados nessa terra, Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Amém. Glória a Deus, pode sentar. Então, a gente estava falando, da história da igreja A, enquanto a gente está falando sobre como administrar o crescimento da igreja. E aí, eu volto a falar sobre a importância do tema cultura de tamanho. Então, eu disse, resumindo, que à medida que a igreja vai crescendo, há uma cultura para cada tamanho específico. Claro que não vai dar para a gente aprofundar tudo aqui, mas eu queria aproveitar também esse momento, eu não fiz na primeira aula, para poder anunciar alguns materiais que a gente tem. E aí, um deles, normalmente as pessoas perguntam se eu tenho alguns livros, e o meu material hoje ele está concentrado principalmente no digital, no online. Então nós temos uma plataforma, praticamente tudo que você ouviu aqui sobre liderança, vem dessa plataforma que nós chamamos de Maximize. E a visão do Maximize é poder inspirar líderes de todas as áreas da sociedade, não apenas dentro da igreja, mas líderes na política, na educação, nos negócios, até mesmo se você é líder em casa, com princípios e valores cristãos. Então, se você quer conhecer mais, você pode baixar gratuitamente o nosso aplicativo, nesse QR Code. Depois você pode procurar maximize.br, também é o nosso Instagram. E você pode entrar também no nosso site, edilsondelira.com. Se você quiser ir para o Maximize, vai para edilsondelira.com/Maximize. Lá você pode assinar a nossa plataforma de mentoria. Tem uma animação que eu pedi para colocar e, na verdade, com um valor mensal de R$ 29,90, eu tenho certeza que é menor do que o seu último pedido do iFood, mas o conteúdo que vai te alimentar com certeza vai ficar mais dias no teu organismo do que o teu último pedido de iFood. Então, com esse valor de R$ 29,90, você vai ganhar um login, uma senha, e você vai ter acesso a vários cursos que a gente ministra sobre liderança especificamente, e você também vai se associar com a gente no tocante a dar e receber. Então, nós temos associados hoje do Maximize, literalmente nos 5 continentes. E a gente tem muitas pessoas espalhadas pelo Brasil. Você pode fazer parte disso também, tá bom? Nós temos também algo no nosso coração sobre treinar pessoas, tanto eu quanto a minha esposa, não apenas no chamado profético, mas no mover profético. E debaixo disso nasceu o que nós chamamos de gotas proféticas. Vai estar acontecendo mais uma edição agora, de 25 de junho a 17 de julho. E por que eu estou divulgando isso aqui? É porque nós também fazemos o Gotas Proféticas no formato online. Então, se você quer participar, você pode depois fazer a sua inscrição nesse QR Code aqui, ou você pode nos procurar nas redes sociais, procura lá no Instagram, maximize.br, e você entra em contato com a gente para muitas outras coisas que o Maximize tem promovido, como, por exemplo, uma caravana que nós fazemos todo ano para Israel e mais alguma nação. Mas eu vou fechar esse parêntese publicitário agora e a gente vai voltar aqui para a nossa matéria, tá? Então, voltando para o slide, à medida que a igreja cresce, ela tem culturas de tamanho. Mas também eu posso, de certa forma, antecipar uma cultura para que a igreja ela possa se projetar para uma nova estação de tamanho. Então, isso é muito importante. Eu não posso apenas esperar que o crescimento venha para fazer as mudanças necessárias. Na verdade, eu mudo para crescer. Eu não posso ser reativo, eu tenho que ser proativo. Então, como pastor, a gente precisa entender
algumas coisas também você precisa ter o bom senso de não estabelecer uma cultura de tamanho muito precoce. Então tem coisas que talvez seriam mais aceitáveis numa igreja com 1000 pessoas. E se você tentar implantar isso numa igreja com 100 pessoas, talvez o próprio povo mais seja escandalizado do que edificado. Então deixa eu te dar um exemplo. Você está naquela igreja A, começando com 40, com 20 pessoas, e aí alguém vem conversar com você e você pede para marcar um aconselhamento com a secretária. Não tem nenhum sentido. Você não precisa de uma secretária na igreja, numa igreja com 20 pessoas. Então, talvez aquilo possa ser visto mais como uma burocracia, como um entrave, como um estrelismo, como qualquer outra coisa por aquela ovelha, que não seja uma real necessidade por causa do crescimento. Então, cultura tem que ser intencional. Cultura não é por acaso, cultura não é espontânea, cultura é algo intencional. Então, a gente estava falando, voltando aqui para alguns aspectos de cultura de tamanho, sobre o recrutamento de pessoas na igreja. Quem é que recruta os membros para o serviço na igreja? Pequena. Quem é que treina eles? Quem é que corrige eles? Pronto, você já aprendeu a matéria. Então eu quero espelhar de novo aqui a tela, se possível, só para mostrar uma outra coisa interessante. Nós falamos que à medida que a igreja vai crescendo, o recrutamento precisa ser mais explícito. Porque as pessoas precisam entender qual é a porta de entrada na igreja. Então, por exemplo, mais uma vez, é só um exemplo, gente, não pega o método em si. Eu estou mostrando um aplicativo da nossa igreja. Ah, então a minha igreja tem que ter um aplicativo. Não. A sua igreja tem que ter alguma forma clara para a membresia de como eles podem servir. Como é que o povo na sua igreja vai saber se ele pode entrar no ministério de música? Ele tem que ficar esperando o pastor ter uma revelação, ouvir o nome daquele irmão, como eu falei no exemplo, ou tem uma forma clara, olha, é por aqui. A gente tem que apontar o caminho do ministério para as pessoas. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma aba chamada voluntários, essa do meio aqui em cima. E aí, aqui a gente apresenta cada um dos ministérios da nossa igreja. Então, aqui a gente tem todos os ministérios que eu chamo de ministérios de portas abertas. Então, o que é um ministério de porta aberta? É um ministério que qualquer pessoa pode entrar. Entenda o que eu estou dizendo. Não é que ela pode entrar de qualquer jeito, mas qualquer pessoa pode entrar. Qualquer pessoa pode se candidatar a entrar. Então, eu baixei o aplicativo e eu vi lá, introdutores. A gente, às vezes, tem uma linguagem muito interna. E isso é uma coisa também importante. Eu não sei se vocês já tiveram a matéria de comunicação no ministério. A linguagem é importante à medida que a igreja cresce. Eu vou deixar aqui, a gente vai explicar mais um pouquinho daqui a pouco. Mas preste atenção nisso que eu vou dizer, olha para mim agora. Quanto mais a igreja cresce, mais o púlpito da igreja se torna importante. Deixa eu dizer isso para você em outras palavras, para você não me mal interpretar aqui. Numa igreja pequena, às vezes a pregação do pastor não vai ser a melhor pregação que você já ouviu de um pregador famoso. Talvez a pregação daquele pastor não seja a mensagem mais poderosa que você já ouviu sobre aquele assunto. Talvez aquela pregação não foi a pregação mais elaborada que aquele pastor já fez. Mas em alguma medida isso é compreensível. E me entenda, eu não estou aqui fazendo uma apologia ao pastor não estudar, não se aperfeiçoar. Mas na igreja pequena, muitas vezes, o pastor ele está lidando também com o seu trabalho secular. Talvez ele ainda não tenha nenhuma pessoa em tempo integral na igreja, nem ele mesmo é. E talvez ele não tenha todo o tempo que ele gostaria de ter para se debruçar na ministração. E talvez ele não tenha entregue a melhor mensagem da melhor forma que ele gostaria. Mas, entre aspas, não tem tanto problema assim, não me entenda errado, porque eu estou pregando para 30 pessoas aqui, mas durante o mês eu vou ter contato com essas 30 pessoas direto, pessoal. Então, se algum componente da minha mensagem não ficou claro, eu vou ter tempo para, tomando café com o irmão Luiz, falar mais sobre aquele assunto.
Eu queria aproveitar para você entender mais por que eu preguei sobre generosidade. Eu quis falar sobre isso porque a igreja está passando uma fase onde a gente precisa se conscientizar mais sobre isso. Tem muita gente nova e a gente está com novos desafios. E eu queria também complementar, eu não falei tão bem aquela parte sobre dízimos, ficou essa dúvida, mas é isso. Eu tenho tempo para explicar. Mas quando eu vou para uma igreja maior, eu tenho que entender o seguinte: aquele momento que eu tenho como pastor no púlpito, aqueles 40 minutos, aquela 1 hora que eu tenho no domingo, falando talvez para 500 pessoas, pode ser a única oportunidade que eu vou ter naquela semana de falar com aquele irmão, que eu não vou sentar na casa dele para explicar melhor. Então a mensagem no púlpito, ela vai precisar ser mais trabalhada, ela vai precisar ser mais intencional. Entenda, eu não estou falando sobre estilo de pregação aqui, eu estou falando que à medida que a igreja cresce, os ouvintes do púlpito da igreja são mais ecléticos. Então você vai falar num púlpito que você vai ter alguns adolescentes, você vai ter alguns idosos, você vai ter algumas pessoas semi-analfabetas, você vai ter algumas pessoas com pós-doutorado, você vai ter alguns novos convertidos, você vai ter alguns ministros que vieram de outra igreja para poder assistir um culto seu, e você vai falar com pessoas maduras e imaturas espiritualmente, com jovens e com idosos, com pessoas muito heterogêneas, e a sua mensagem, ela precisa de alguma forma contemplar todas essas pessoas. Então é normal que à medida que a igreja cresça, o tempo do pastor dedicado à preparação da mensagem seja maior. E você vai olhar isso também, até mesmo na Bíblia, no livro de Atos. Quando a Bíblia diz que estavam murmurando sobre o serviço, Pedro chegou a uma conclusão, que é a conclusão que a gente está ensinando aqui. Ele disse: não é razoável que eu deixe a palavra de Deus e a oração para servir às mesas. Era importante, ele estava dizendo, que eu tenha uma dedicação maior às Escrituras, que eu tenha uma dedicação maior à oração, que eu tenha uma dedicação maior a esse momento que vai ser a única oportunidade que eu vou ter de falar com algumas pessoas. Quantos estão entendendo isso? Os avisos numa igreja, à medida que ela cresce, devem ser também diferentes. Nós precisamos entender sobre falar para um público que não é interno. Deixa eu dar um exemplo claro aqui para você. Na igreja pequena, como é que funcionam os avisos? Eu vou dizer para vocês algo que pode chocar algumas pessoas. Uma igreja pequena não precisa de avisos. Não estou dizendo que você não vai fazer os avisos. Me entenda bem. Eu estou dizendo que o povo já sabe. A igreja pequena é mais ou menos assim, ó. Você chega no final do culto e você diz: irmãos, próximo sábado a gente tem conferência. Aí todo mundo: profética. Todo mundo já sabe. Todo mundo já participou da reunião de planejamento. Já participou de um momento que o pastor estava se reunindo, estava orando sobre quem era o preletor, quando é que ia chegar. Então, na igreja pequena, a informação ela flui muito da pessoa a pessoa, é no boca a boca. Você vai falar, todo mundo já sabe daquilo que está sendo falado. Aí na igreja pequena, muitas vezes, você vai dizer: olha, irmãos, a gente vai ter o nosso retiro de casais, vai ser um acampamento maravilhoso. Quem quiser participar do retiro, pode fazer as inscrições com a irmã Josefina. Todo mundo sabe quem é a irmã Josefina. Mas se você fala isso numa igreja de 1.500 pessoas, quem é a irmã Josefina? Tem 50 pessoas visitando a igreja que não conhecem ela. Tem membros da igreja que não conhecem a irmã. E sem querer, inconscientemente, você está passando uma mensagem para essa pessoa. Quando ela não sabe quem é a irmã Josefina, inconscientemente você está dizendo para ela: não é para você. O evento só é para quem conhece a irmã Josefina. Porque você está falando uma linguagem interna. Você está falando para um público interno. Então as informações precisam ser mais explícitas na igreja. Mais uma vez, eu não quero que você copie o método, pega o princípio. Na nossa igreja, nós criamos um ambiente no hall que a gente colocou aquele I bem grande de informação mesmo, e o nome é Central de Informações. E tem pessoas com uma camisa bem chamativa mesmo, com uma frase: posso ajudar? E essas pessoas, elas estão ali para informar. Então eu não posso dizer: olha, no final do culto procure a irmã Maria. Quem é a irmã Maria? Ah, não sei quem é, então não é para mim.
No final do culto, irmão, você pode procurar aqui no nosso hall a nossa central de informações. Estou falando uma linguagem agora que todo mundo entende. O visitante, quem já é da igreja, quem é de outra igreja, quem está entendendo isso? Se a gente não deixa claro o fluxo de informações na igreja, as pessoas vão procurar em todos os caminhos. E às vezes vão receber informações erradas. Então, no final do culto, normalmente acontece o que eu gosto de chamar de um cachinho de uvas. O pastor, ele vem para frente no final do culto e aí forma aquele cachinho de uva de um monte de gente querendo falar com o pastor. É normal isso acontecer. Se você não tem alguns fluxos de informação, vai ter gente vindo falar para você o seguinte: ei, pastor, eu já posso desligar a luz do auditório? Isso poderia estar protocolado? Alguém vai chegar para você, um visitante: pastor, licença aqui. Onde é o banheiro aqui da igreja? Mas esse tempo que você está explicando onde é o banheiro, poderia ter sido um tempo precioso com aquele visitante. Que você poderia ter falado com ele, e enquanto você explicou para o irmão onde era o banheiro, enquanto você falou para o diácono que horas ele ia apagar a luz, enquanto você falou com aquele outro líder, que você poderia ter falado depois, porque você tem o contato dele, quando você olha, aquele visitante já foi embora. E você perdeu uma oportunidade de ouro de estabelecer uma conexão. Então veja, essas comunicações elas precisam ser mais intencionais. Você tem canais de comunicação específicos. Na igreja grande você não pode sair dando aviso sobre todas as coisas. Porque senão a igreja vai ter mais aviso do que pregação. E ninguém vai para um culto por causa de aviso. Você não vai para o culto dizendo: rapaz, eu vou porque esse domingo vai ter um aviso abençoado. Vai mudar a minha vida. Não, você quer ouvir a palavra. Amém? Então na nossa igreja, nossos avisos não demoram mais de 3 a 4 minutos. E a gente só avisa no púlpito aquilo que é de interesse de todo mundo. Você não precisa dizer: olha, no final do culto, irmãos, eu quero os diáconos reunidos aqui desse lado, que a gente tem uma palavra para os diáconos. Quem não é diácono não precisa ouvir isso. Transmite num grupo de comunicação interna com eles, desenvolve alguma outra forma, mas comunica no púlpito aquilo que é interesse de todo mundo. Quem está entendendo? Amém? Então, a linguagem ela tem que ser mais explícita para quem é de fora da igreja. Então, voltando aqui para o nosso aplicativo, a gente estava aqui falando sobre voluntários. Então, nós temos todos os voluntários. De uma forma bem resumida, digamos que a gente tem aqui, falei da central de informações. E aí eu tenho algumas informações básicas. O que é, qual a missão, habilidades necessárias aos voluntários e estrutura do ministério. Quer ser um voluntário? Clique aqui. Essa pessoa vai entrar em contato com a liderança da nossa central de informações. Isso aqui não é um manual da central de informações. Isso aqui é um contexto básico, só para eu como membro saber. Ah, eu posso participar disso aqui? O que é exatamente gestão de culto? O que é que uma gestão de culto faz? E aí tem aqui, o que é, qual a missão, habilidades necessárias, estrutura. Quero ser um voluntário. Quando eu entro em contato, aquele líder vai me mostrar qual é todo o trâmite, qual é todo o processo para que eu possa fazer parte desse ministério. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente está deixando claras as portas de entrada para poder servir na igreja. Amém? Agora, deixa eu dar um outro exemplo para você. Como é que funciona o recrutamento no ministério infantil na igreja? Quem é que chama a pessoa para servir no ministério infantil de uma igreja pequena? Quem é que chama? É o pastor presidente. Quem é que treina essa pessoa? Quem é que corrige essa pessoa? É o pastor presidente. Então, como é que funciona na igreja pequena para chamar no ministério infantil? Então, eu chego aqui para a irmã Leidiane. Irmã Leidiane, tudo na paz? Rapaz, olha, deixa eu te dizer, a gente está com 50 pessoas hoje na igreja, né? E a gente já tem 10 crianças. A gente agora está com aquela sala ali do lado. E a gente vai precisar de um ministério infantil, né? A gente vai ensinar mesmo as crianças, ensinar a palavra, para elas não atrapalharem o culto aqui também, mas para elas também serem edificadas, né? Eu queria saber se a irmã Leidiane poderia participar desse ministério infantil. E aí a irmã Leidiane está pensando assim: meu Deus, eu detesto criança. Eu não gosto, eu não tenho experiência nisso, eu não sei, eu não quero. Mas a irmã Leidiane dá um sorriso para mim. Porque ela diz: eu não vou dizer não ao meu pastor.
meu pastor me aconselhou, meu pastor me ajudou naquele momento difícil. É difícil dizer não ao seu pastor. Você sabe disso. Então você diz, pastor, estamos juntos. Conte comigo. Amém. Não é verdade? Posso contar com você? Sim, pode. Claro que eu posso contar com você, né? Então agora ela faz parte do Ministério Infantil. Agora, como é que funciona o recrutamento à medida que a igreja cresce? Uma igreja de 800 pessoas. Quem vai chamar para o Ministério Infantil ainda é o pastor presidente? Não. Talvez seja o líder do Ministério Infantil, um pastor de um Ministério Infantil. Talvez seja um líder de uma sala de um Ministério Infantil. Então chega lá para falar com a irmã Raquel. Tudo bem, Raquel? Tudo na paz? Aí você já olha, tudo bem. Eu não sei quem é você, mas está tudo na paz. E aí eu digo, olha, meu nome é Dilson. Eu sou líder dos juniores aqui, né, do Ministério Infantil. E a gente está recrutando pessoas. Né, e eu gostaria de saber se você poderia servir no nosso Ministério Infantil. A irmã Raquel não me conhecia. Ela não tem nenhum vínculo comigo. É difícil dizer não ao pastor. Mas para o Edilson, líder dos juniores, é muito fácil. E aí, rapidamente, ela nem continua essa conversa, já entendi. Não quero nada com criança, procuro outra pessoa. Nem me procure mais para isso. É mais fácil dizer não a uma pessoa que você não tem conexão, que você não tem vínculo. Então, veja, eu preciso ser mais intencional no meu treinamento. Não pode ser só um convite a queima-roupa de uma pessoa que você nunca estabeleceu nenhum tipo de contato. Uma outra coisa que precisa ser mais clara é o treinamento. Então eu cheguei aqui para a irmã Tainá e eu convidei a irmã Tainá. E dessa vez a irmã Tainá teve mais dificuldade de dizer não. Yes! Ela aceitou servir no Ministério Infantil e eu disse, irmã Tainá, vem cá. Vamos conhecer o nosso Ministério Infantil. Olha, é uma bênção, eu sei que você não tem experiência, né? Nossa igreja hoje tem 1000 pessoas e a gente tem uma média de 60 crianças na sala, tá? Eu queria dizer que a gente tem 3 crianças autistas, tá? Tem 2 com TDAH também, mas fica tranquila, né? Faz uma semana que ela não morde mais o colega dela. E aí eu queria que você entrasse na sala, fica à vontade. E quando terminar o culto a gente te chama. Essa experiência divertida ou tragicômica é a realidade em algumas igrejas. Você empurra a pessoa para uma responsabilidade sem um mínimo de treinamento, sem um mínimo de entendimento naquilo que a pessoa está se envolvendo. E isso é ok, isso é aceitável numa igreja pequena. Mas se você quer crescer, você precisa ser mais intencional no treinamento com essa pessoa. Porque aquilo que era uma oportunidade dela conhecer a bênção de ensinar para as crianças, pode se transformar em um trauma. Não só para ela, que nunca mais quer entrar naquela sala, mas também para todas as pessoas que ela conhece na igreja, que ela vai dizer, Deus me livre de ter uma experiência naquele ministério. Amém? Você pode aplaudir a nossa voluntária. Então, mais uma vez, a gente precisa ser intencional nos treinamentos, a gente precisa ser intencional no recrutamento, a gente precisa ser intencional no apacentamento, a gente precisa ser intencional nas informações na igreja. Quando a igreja vai crescendo, as informações, elas precisam ter o que a gente chama de redundância. Ou seja, a gente tem que falar as coisas de várias formas diferentes. Até Deus fazia isso. A Bíblia diz, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou através do seu Filho. Deus falava muitas vezes e de muitas maneiras. Você precisa falar muitas vezes e de muitas maneiras. Então, a gente precisa, por exemplo, entender que tem algumas pessoas que vão ouvir a informação que vem do púlpito. Tem outras pessoas que talvez estejam muito mais ligadas com aquilo que vem das redes sociais. Tem outras pessoas que talvez vão precisar de algo impresso. Então a sua igreja pode ter uma revista, a sua igreja pode ter um canal de WhatsApp, pode ter um canal de Telegram. A sua igreja ela pode ter vários meios
porque você vai alcançar mais pessoas e você vai reforçar informações. A rede social está falando o que o culto fala. Antes de começar o culto, você pode passar avisos também, mesmo sem som, sem absolutamente nada. As pessoas estão vendo aquela informação. Você está passando informação para aquela pessoa. Você pode colocar uma TV no hall da sua igreja, passando alguns avisos. Restaurantes fazem isso. Shopping centers fazem isso, porque uma igreja não pode fazer isso também. Então nós precisamos ser o mais intencionais possíveis nas informações. Porque, como eu já disse, as necessidades numa igreja, à medida que ela cresce, são cada vez menos explícitas. Então, numa igreja pequena, a gente normalmente só tem um auditório e talvez mais uma ou duas salas. E aí, de repente, naquela igreja pequena, alguém chegou e trouxe uma grande oferta. Você é corretor de imóveis e você vendeu uma casa que você recebeu uma comissão de 50 mil reais. Glória a Deus. Você é uma pessoa dizimista, você entregou lá o seu dízimo, os seus 5 mil reais. E na igreja pequena você vê rapidamente para onde o seu dízimo foi. Então você deu um dízimo, você deu uma oferta de 20 mil reais. Você chega um mês depois e você olha para a igreja, olha, está com ar-condicionado novo. Mas eu acho que foi a minha oferta. Olha que bênção, que coisa maravilhosa. Isso tem também um lado, às vezes, negativo. É que, às vezes, quando a igreja é pequena, algumas poucas pessoas acham que elas têm um poder de influência maior sobre a igreja. Porque talvez o seu dízimo seja mais expressivo e talvez num universo de 1000 pessoas, mesmo uma pessoa que tenha um dízimo maior, não vai causar um grande impacto financeiro na igreja. Mas você sabe que você ganha bem, que o seu dízimo é alto e que pode fazer uma diferença no orçamento da igreja. Ou você sabe que você tem uma forma de influência e é carismático, e se você convence 10 pessoas a pensar como você e não como o líder, você tem algum poder de barganha. Então, por que eu estou falando isso? Porque quanto menor é a igreja, mais fácil é que a gente perceba um comportamento político na igreja. E o que é que eu chamo de um comportamento político? Esse comportamento de manipulação de influência. A pessoa acha que tem uma autoridade maior, porque ela dizima mais, então ela pode ditar como as coisas vão ser. Isso é comum, não só porque percentualmente a contribuição dele parece significativa, mas também porque normalmente na igreja pequena nós estamos falando com um pastor ainda provavelmente com pouca experiência. Então isso também faz com que a pessoa se sinta mais impositiva sobre aquele pastor. Mas sabe, nós precisamos ter não apenas o bom senso, mas a direção de Deus de entender que princípios não podem ser negociados. E que, como eu costumo dizer, eu prefiro perder um bom dízimo, entre aspas, do que perder a moral e a credibilidade e a autoridade que eu tenho como líder em uma igreja. Perder a unção de Deus sobre a minha vida. Então, quando a igreja é pequena, guarda o que eu estou te dizendo aqui, nós vamos ter muita gente querendo opinar sobre tudo. Agora, à medida que a igreja cresce, as opiniões, elas passam a ter um peso um pouco menor, e a gente vai ter menos pessoas dando opiniões e mais pessoas fazendo as coisas. O perfil da igreja muda, porque você entende que você, num universo de 2.000 pessoas, não vai ser a pessoa que vai definir a cor da parede da igreja. Mas quando nós estamos com 20 pessoas, você vai chegar e dizer, rapaz, essa porta aqui eu não gostei não. Eu acho que essa porta deveria ter sido mais para cá, mas o pastor não escuta, não é verdade? Mas o pastor não escuta não. Mas eu quero ver quando ele for reformar essa outra porta aí. A gente vai juntar aqui, a gente vai chegar para o pastor, dizer, pastor, essa porta tem que ser aqui. E acontece essa política dentro da igreja. À medida que a igreja cresce, não. À medida que a igreja cresce, as reuniões da diretoria da igreja também vão mudando de perfil. E isso precisa ser entendido como parte da cultura da igreja. Então, numa igreja pequena, normalmente, você toma muitas decisões de microgerenciamento. Numa igreja pequena, você vai se reunir com a diretoria para decidir aquela cadeira nova que você vai comprar para a sala de 8 anos. Você vai decidir aquele microfone novo que você está precisando comprar. Mas à medida que a igreja ela vai ficando maior, você tem que concentrar a sua diretoria nas decisões macro.
e começar a levantar líderes que vão tomar as decisões menores e informar a diretoria dessas decisões. Eu posso falar isso se alguém já teve a experiência de pastorear uma igreja que talvez esteja passando de 400 a 500 membros, até 700. As pessoas vão perceber, se você já foi parte de uma diretoria de uma igreja assim, que as reuniões parecem intermináveis. Porque a reunião de diretoria tem que discutir sobre absolutamente tudo. Mas à medida que a igreja cresce, você precisa entender, você, pastor, não precisa discutir sobre todos os detalhes. Você precisa levantar pessoas que são boas em gestão, você precisa levantar pessoas que são boas em algumas áreas específicas e concentrar a sua decisão naquilo que é o macro, naquilo que é o mais importante. Então, a forma de relacionamento na igreja também muda à medida que a igreja cresce. Perceba comigo, numa igreja pequena, como é que é o anúncio? Não precisa anunciar, todo mundo já sabe. Mas ainda assim o pastor quer anunciar. E aí ele chega no púlpito e ele diz assim: irmãos, no final do culto, a gente vai celebrar o aniversário da irmã, como é o nome? A irmã Rúbia está celebrando aniversário hoje. E no final do culto, gente, a gente preparou um bolo, a gente vai ter um momento de comunhão na casa da irmã Rúbia. Diz isso numa igreja de 300 pessoas, para você ver o que a irmã Rúbia vai fazer com você. Nunca mais ela vai visitar a igreja. Ela não quer 300 pessoas na casa dela. E aí algumas pessoas vão dizer: ah, rapaz, antigamente a gente conhecia todo mundo na igreja, né? Mas era tão bom aquele tempo, né? Agora as coisas estão mudando. Muita gente que a gente não conhece está perdendo aquela liga, né? De igreja pequena, aquela coisa de todo mundo se conhecer. Como é o visitante acolhido na igreja pequena? Todo mundo reconhece, como eu já disse, quando aquele corpo estranho chega e vai cumprimentar e vai falar. Mas aí você chega numa igreja com 500 pessoas. E aí você chega lá na irmã, como é teu nome? Débora. Oi, Débora, paz do Senhor, primeira vez que você está vindo aqui? Amém, seja bem-vinda. Aí eu chego agora para a irmã Viviane. Oi, Viviane, seja bem-vinda. Primeira vez, ela diz: não, estou aqui há 1 ano. É verdade, irmã? Mas eu nunca te percebi aqui. Desculpa, é porque é muita gente, né? Aí a gente assim, às vezes não conhece todo mundo. Aí você sai assim encolhido, pensando: nunca mais eu passo um mico desse. Nunca mais eu dou as boas-vindas a alguém na igreja. Tem muita gente que eu não conheço, mas já é da igreja. E aí você perdeu aquela espontaneidade. Então perceba que você precisa ter alguma estrutura intencional de receber os seus visitantes. Agora, não importa se a estrutura vai ser uma sala de visitantes, ou se você chama de sala VIP, ou se você pede para a pessoa ficar em pé, se você dá um presente para ela, mas você precisa ter algum ministério, você precisa ter alguma intencionalidade para cuidar dos visitantes. Porque os visitantes não vão mais ser cuidados espontaneamente pela membresia da igreja. Então, esse é um ponto importante que a gente deve também estar prestando atenção à medida que a igreja cresce. Quando a gente vê a igreja crescendo, a gente precisa também pensar na intencionalidade do discipulado. Imagina que eu estou numa igreja pequena e eu estou aqui pregando no domingo à noite, fiz uma pregação maravilhosa. E eu fiz o convite para a salvação. Estou fazendo um apelo. E aí eu estou pregando: irmão, levanta a tua mão. Glória a Deus, uma pessoa para Jesus. Deus é bom. Vem aqui à frente, meu irmão. Quem é que vai fazer o discipulado do irmão Luiz? Quem é? É o pastor presidente. Como é que vai funcionar esse discipulado? É bem espontâneo. O irmão Luiz aceitou a Jesus e eu vou dizer: irmão, olha que bênção, rapaz. Você agora tem uma nova vida em Cristo, né? A gente vai caminhar junto, tá? Você vai colar comigo agora, a gente vai ter um tempo de comunhão aí e você vai ver que você vai crescer. Cola comigo, a gente tá junto, tá bom? Essa semana a gente vai ver se a gente toma um café, a gente vai ter um tempo de comunhão, vai ser algo maravilhoso. É o pastor que vai fazer esse acompanhamento e é normal, é para ser assim mesmo. Agora você pode aplaudir a vida do irmão Luiz, que se decidiu por Jesus. Agora, você está pregando numa igreja de 1000 pessoas. E aí, de repente, você faz o apelo e 30 pessoas recebem Jesus. E aí vem à frente
A gente teve uma quinta-feira no ano passado, nós temos 2 cultos nas quintas-feiras, às 19 e às 20h30. E nessa quinta-feira, nesses 2 cultos, 163 pessoas nasceram de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que eu posso dizer a 30 pessoas: vamos colar comigo. Próxima semana a gente vai tomar um café individualmente com cada um de vocês? É impossível. Por quê? Porque ainda que eu conseguisse fazer isso, eu ia parar todas as outras atividades. E eu iria deixar de me reunir com um pastor, por exemplo, da ONG. Eu iria deixar de me reunir com um pastor do Ministério de Música. Eu iria deixar de ter uma reunião estratégica com a produtora das nossas músicas. Eu iria deixar de liderar a igreja com coisas que só eu posso fazer, para estar fazendo coisas que outras pessoas poderiam fazer. Quantos estão entendendo isso? Então eu preciso ter uma estratégia intencional de discipulado. Agora, qual vai ser essa estratégia? A ideia da matéria não é pegar uma receita de bolo, passar um método para você, mas é passar um princípio. Nós precisamos de intencionalidade no discipulado das pessoas. Você pode discipular, por exemplo, através de um pequeno grupo. Nós temos os nossos grupos de conexão na nossa igreja. Você pode ter um discipulado, um curso específico para membros. Existem várias formas que a gente possa fazer esse acompanhamento. A gente tem dentro do Ministério dos Conselheiros uma equipe de visitação, que é uma equipe exclusiva, como o nome diz, para estar visitando esses novos convertidos. Está trazendo esses novos convertidos a dar os próximos passos dentro da igreja. Então, mais uma vez, eu estou dando somente alguns exemplos práticos para você entender essa dinâmica. Mas eu queria falar um pouco também, dentro dessa questão da administração do crescimento, da importância do pastor como líder do crescimento da igreja. Eu costumo dizer, e isso não é um pensamento meu, que existe uma diferença entre gerentes e líderes. O gerente administra o presente. Então, o que é que isso quer dizer? A gente está olhando aqui para uma torta, que é a realidade atual. Essa torta aqui, quando a gente vê esse tipo de gráfico, a gente pensa logo em dinheiro, né? Mas isso aqui pode ser visto de várias formas diferentes. Mas dando o exemplo do dinheiro, digamos que isso aqui é o orçamento da igreja. Isso aqui é a entrada média mensal da igreja. E aqui são os custos. Então, esse azul, vamos dizer que são os custos operacionais da igreja. É o aluguel, é a água, é a energia, e vai ser uma fatia maior. Aí a gente tem, talvez, esse vermelho aqui, sendo uma prebenda, um salário, que o pastor, ou um pastor, e uma secretária, e mais alguém em tempo integral recebe, ou as folhas de pagamento dentro de uma igreja. Não existe regra para isso. Algumas pessoas perguntam, pastores perguntam, pastor, quanto do orçamento, por exemplo, a igreja deveria investir nos custos operacionais, num aluguel, em reformas, em infraestrutura? Quanto a igreja deveria investir, por exemplo, em folha de pagamentos, numa prebenda de um pastor? Isso depende de muitos aspectos. A gente, numa igreja pequena, provavelmente, com um pastor em tempo integral, vai ter o salário do pastor representando um percentual muito expressivo da receita da igreja. Não é que o pastor ganhe muito, é que a igreja tem pouco. Então é natural que para que o pastor tenha um mínimo padrão de vida, percentualmente aquilo comprometa mais o orçamento da igreja. À medida que a igreja cresce, vai chegar um momento que mesmo que o pastor ganhe bem, percentualmente falando, no total da igreja, aquela prebenda não vai ter um impacto muito grande. Então isso é muito relativo. Quando a gente fala de uma igreja já bem estruturada, algumas pessoas pensam num orçamento em torno de 30% a no máximo 40%, 50% do orçamento da igreja em folha de pagamento, de pastores, de funcionários, etc. Mas a ideia, mais uma vez, não é a gente trazer números, trazer dados, é a gente só trazer um princípio. Então, voltando para cá, a gente está falando de um gerente, e o gerente percebeu, vamos colocar uma realidade de uma igreja do Verbo da Vida, eu tenho aqui custos operacionais, eu tenho aqui salários, eu tenho aqui despesas variáveis,
algo que eu compro, um computador, uma despesa de manutenção. E eu tenho aqui um repasse institucional. A nossa igreja faz dízimos, por exemplo. A nossa igreja repassa 15% de toda a entrada para o Ministério Verbo da Vida. Ok. Agora eu preciso contratar mais alguém para o ministério. Eu queria um pastor de jovens em tempo integral. Ou eu percebo que eu preciso de alguém em tempo integral para a nossa ONG. Eu percebo que eu preciso contratar alguém. O gerente, ele sempre administra o presente. Então ele fica olhando para essa torta e ele fica pensando, bom, essa pessoa vai precisar ganhar X. De onde é que eu vou tirar esse X? E aí ele começa a pensar, vou redistribuir, vou tirar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e vou acrescentar isso aqui como sendo minha solução. Então ele tem um pensamento que as pessoas chamam de alocativo. Ele vai tentar tirar de algum lugar para poder compensar em outro. Porque ele só pensa em como redistribuir a torta. Só que o líder olha para a mesma torta e ao invés de ficar pensando de onde ele vai tirar, como ele vai redistribuir a torta, o primeiro pensamento do líder é, como eu faço para aumentar a torta? Quem disse que a torta precisa continuar do mesmo tamanho? Nós podemos ser uma fonte diferente de entrada. Nós podemos fazer uma frente diferente. Então, o líder, diferente do gerente que administra o presente, o líder cria o futuro. O líder traz novas oportunidades. Então, a gente às vezes fica pensando mais ou menos assim. E esse é um pensamento de muitos pastores. Eu não contrato uma secretária em tempo integral para a igreja porque a igreja não tem dinheiro. Mas se a igreja não tiver uma secretária em tempo integral, você nunca vai ter tempo suficiente para se dedicar mais à igreja e a igreja crescer o faturamento para ter o dinheiro de pagar o salário da secretária. Quantos estão entendendo isso? Então, em alguns momentos, você vai entrar no ovo ou a galinha, quem veio primeiro. Eu preciso ter dinheiro para contratar ou eu preciso contratar para crescer e ter dinheiro? E é claro que em alguns momentos você vai precisar dar um passo de fé mesmo, debaixo de uma direção de Deus. Em outros momentos você pode separar uma oferta específica. E eu quantas vezes já não fiz isso, a gente levantar um valor e eu pensar, olha, esse valor, ele dá para pagar 4 salários dessa pessoa. Se essa pessoa não fizer um bom trabalho, daqui a 4 meses nós teremos problemas. Quantos estão entendendo isso? Eu estou dando um passo de fé, mas o crescimento vai acontecer. Nós não podemos ter medo do crescimento, amém? Não podemos ter medo de valores maiores. Quanto mais a igreja cresce, mais as despesas da igreja vão crescer também, amém? E a gente precisa entender, isso não é só uma realidade de igreja, mas é uma realidade de liderança, e tem a ver com a perspectiva que você tem. Eu gosto dessa imagem, desse conteúdo do geração de valor, porque ele mostra 2 pessoas olhando para uma mesma situação, com uma perspectiva diferente. Você vê a primeira pessoa aqui, olhando para esse desafio e pensando, caramba, é grande a beça, não tem como vencer. E uma outra pessoa está olhando para o mesmo problema e está dizendo, caramba, é grande a beça, não tem como errar. É tudo uma questão de perspectiva, é tudo uma questão de mentalidade. Quando a gente fala sobre liderança versus gerenciamento, eu gosto de dizer, isso é bem importante, que a gente precisa de líderes e a gente precisa de gerentes. É muito comum pessoas falarem sobre esse assunto e acharem que a gente só precisa de pessoas que começam, que empreendem, que ousem, mas nós precisamos de pessoas que cuidam, que mantêm. Nós precisamos de pessoas com perfil gerencial. Agora, existe uma diferença no perfil de cada um. Quais são algumas diferenças, só para a gente pensar um pouco no pastor como líder da igreja? Com relação aos procedimentos, quais são as diferenças? Um gerente gosta de controlar os procedimentos. Um líder gosta de inovar os procedimentos. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Digamos que alguém recebe a função de produzir 100 latinhas de refrigerante por semana. Essa pessoa é um gerente. 3 meses depois, ela continua produzindo as mesmas 100 latinhas. Elas são limpas, elas são produzidas dentro do melhor protocolo possível, mas do mesmo jeito durante vários meses. Se você coloca na função de um líder reproduzir aquelas 100 latinhas,
Ele começa fazendo as latinhas, mas depois que ele aprende a fazer aquelas latinhas, ele diz, que tal agora fazer essas mesmas 100 latinhas usando somente o período da manhã, ao invés de gastar o dia todo para fazer isso. Ele começa a inovar. Então, uma característica de liderança é que o líder inova. Deixa eu dizer para você, pastor, você não precisa fazer as mesmas coisas do mesmo jeito que você faz há 20 anos atrás. Você pode inovar, você pode fazer diferente, você pode ser inspirado por Deus. Agora, com relação aos resultados, um gerente gosta de manter resultados. O líder gosta de aumentar os resultados. Então, volte para essa mesma latinha. O gerente, depois de 1 ano, continua produzindo as 100 latinhas. O líder, depois de alguns meses, vai dizer, por que não produzir 150? Dá para fazer. Por que não produzir agora latinhas e garrafas também? Deixa eu trazer um exemplo mais prático. Você é colocado para liderar um departamento de jovens na igreja. E aí você passa um tempo, 2 anos, liderando aquele ministério. E aí você chega para o pastor, depois desses 2 anos, e você diz, meu tempo passou. Como é que normalmente as pessoas fazem? Elas chegam assim, olha, pastor, meu tempo passou no ministério, está aqui o ministério. E o pastor pergunta, quem é que você pensou em colocar na liderança? Não, o pastor é quem vai dizer. Eu não treinei ninguém, eu não pensei em ninguém, mas eu quero deixar isso para o pastor definir. Eu fiz a minha parte, eu fui fiel. Há 2 anos atrás, eu peguei esse ministério com 30 jovens. Está aqui, pastor, 30 jovens e volta, 2 anos depois. Isso é fidelidade? Porque fidelidade no reino de Deus não é manter, é multiplicar. É só você ler a parábola dos talentos. Amém? Um líder, ele pega algo e ele inova. Um líder pega algo e ele aumenta. Um líder maximiza aquilo que chega na sua mão, ele negocia. Agora, com relação às perguntas, quais são as perguntas mais comuns de uma pessoa com mentalidade de gerente? Como e quando? Como, quando, quanto, com quem? Esse tipo de perguntas são perguntas de pessoas que querem controlar procedimentos. Então você chega para um líder com uma mentalidade de gerente, ele sempre vai perguntar esse tipo de coisa a você. Em outras palavras, você é um pastor e você tem mentalidade de gerente. Aí você está supostamente treinando um líder. Aí você diz, olha, você vai ser o líder dos adolescentes, tá? E aí, eu tenho uma direção muito clara do que fazer com os adolescentes. Eu quero que você faça uma programação toda quinta-feira, de 8 às 9 horas, e você vai ensinar na primeira quinta-feira sobre isso, na segunda quinta-feira sobre isso. E eu quero que você faça talvez 2 a 3 aconselhamentos por semana com esses adolescentes. E eu penso que a divulgação do culto dos adolescentes deve ser assim, assim, assim. Você não dá nenhuma margem para essa pessoa ter nenhuma ideia. Você está controlando todos os procedimentos, está dizendo como ele vai fazer, está dizendo quando ele vai fazer. Você está delegando tarefas. Guarda o que eu vou te dizer agora. Delegar tarefas forma seguidores. Mas para formar líderes você tem que delegar autoridade e não tarefas. O que é que isso quer dizer? As perguntas de um líder não são como e quando. As perguntas de um líder são mais o que e porquê. Então eu vou passar para ele um propósito, um alvo. Nós temos uma visão. Olha, eu quero chegar aqui. Eu vejo os adolescentes, eu vejo o ministério de adolescentes dessa forma, dessa forma. Como é que a gente vai chegar aí, pastor? Vamos descobrir juntos. Vamos trazer algumas ideias. Então, quando alguém chega para um pastor com uma mentalidade de líder, ele diz, olha, pastor, a gente começou esse evento, mas eu acho que a gente ainda não está com inscrições suficientes para esse evento. Eu vim para cá para o Senhor dizer como é que a gente vai fazer. E o gerente ama dizer como vai fazer. Claro, você chegou à pessoa certa. Eu tenho as respostas. Você está perguntando a quem entende. Então vamos lá, meu filho, olha, deixa eu explicar. Você vai fazer isso, você vai fazer isso. E faça exatamente isso que eu estou te dizendo, entendeu? Ok, bom seguidor. Mas quando ele chega para um líder, pastor, olha, a gente ainda está sem inscrições. Falta 1 mês para o evento. E aí o líder devolve a pergunta. Se fosse você, como é que você faria? Não, pastor, eu vim para ouvir a solução. Não, eu quero ouvir como você faria. Se você tivesse liberdade para decidir, o que é que você faria? Eu acho que a gente poderia divulgar mais. Então divulgue mais. Mas como é que a gente pode divulgar? Se fosse você, como é que você divulgaria?
E a gente está começando a fazer com que a pessoa participe da tomada de decisão. Quando você toma decisão junto com alguém, você é dono também daquela decisão. Você tem um pertencimento e um comprometimento maior com essa decisão. Quem está entendendo isso? Agora, com relação aos riscos, o gerente ama excluir riscos. Ele quer a coisa mais segura e mais confortável possível. Um líder gosta de incluir riscos. Ele quer apostar mesmo, ele quer incluir riscos. E é por isso que às vezes é desconfortável você estar muito tempo perto de um líder. Porque ele vai querer mudar algumas coisas em você, ele vai querer mudar algumas coisas ao seu redor, mas esse desconforto vai trazer crescimento para você. Com relação a missões, o gerente gosta de fazer coisas. O foco do gerente está em fazer coisas. O foco do líder está em levantar pessoas. Deixa eu dar um exemplo para você entender. O gerente, ele olha assim, ele tem uma missão a fazer, um evento a organizar, por exemplo, e aí a mentalidade de gerente pensa assim, rapaz, a irmã Sara, ela entende de gestão de eventos, ela é uma pessoa desenrolada, eu acredito que vai ser muito bom eu usar a irmã Sara para alcançar a realização desse bom evento. O gerente, ele usa as pessoas para alcançar o objetivo. O líder, ele tem uma mentalidade um pouco diferente. Ele quer alcançar o objetivo, mas ele tem um evento. E aí ele olha para a irmã Socorro e ele diz, olha, esse evento aqui é uma excelente oportunidade para eu treinar a irmã Socorro sobre como organizar um orçamento, sobre como se relacionar com as pessoas. Vai ser uma excelente oportunidade de ela crescer. Então eu estou usando o evento para treinar a irmã Socorro. Quem está entendendo a diferença? Eu costumo dizer que um pastor, ele não deve usar as pessoas para construir uma igreja. Ele deve usar a igreja para construir as pessoas. O alvo da igreja é pessoas, é levantar pessoas. Com relação aos alvos, o gerente tem um alvo conforto e estabilidade. O líder tem o alvo mudança. Se você está com um líder genuíno em qualquer área, inclusive a igreja, e você visita aquela igreja depois de um tempo, ela não está do mesmo jeito. Ela está diferente. Por quê? Porque mudança faz parte da liderança. Líder está indo para algum lugar. Lembra que a gente falou isso no começo da aula? Com relação às decisões, gerente ama tomar decisão. Faça isso, faça aquilo, faça isso aqui. Líder ama ajudar a tomar decisão. Ele quer ajudar e ver as pessoas tomando as decisões, e ver as pessoas crescendo, e ver as pessoas avançando. Com relação à visão, a visão do gerente está no curto prazo, é o que eu farei. A visão do líder está no longo prazo, o que farão. Em outras palavras, um pastor ele não deveria liderar a igreja somente pensando no que ele vai fazer nessa igreja. A visão de um pastor deve ser liderar a igreja pensando no que a próxima geração vai fazer com aquilo que você como pastor está construindo nessa igreja. Você está deixando um teto que vai ser o piso de uma próxima geração. Vai ser mais fácil para a próxima geração avançar mais em missões na sua igreja, alcançar mais os jovens na sua igreja. Por quê? Porque você criou uma estrutura para levantar pessoas. Amém? Com relação aos processos, o gerente faz certo a coisa. O líder faz a coisa certa. Não adianta você correr certo se você está correndo na direção errada. O gerente aprende a correr, mas o líder sabe dizer para onde se deve correr. Isso faz toda a diferença. O objetivo de um gerente é não perder. O objetivo de um líder é ganhar. Ele entra para mudar. Agora, não fique assustado, tá, gente? Porque a gente falou sobre muitas coisas aqui de pastoreio, no aspecto de liderança. Você vai ver um monte de slide que eu vou passar. Não é porque não deu tempo, é porque realmente a gente está batendo um papo, a gente está sentindo algumas dicas bem práticas. E quando a gente fala sobre pastoreio, eu quero que você entenda que é mais ou menos isso aqui que acontece. Esse é o nosso plano. Essa é a bandeirinha que a gente quer chegar e a gente acha que o pastoreio vai ser isso aqui. Essa é a expectativa. E essa é a realidade do pastoreio. A bandeirinha continua aqui. Mas você vai passar por algumas coisas que você não estava prevendo exatamente que iam acontecer. Mas você vai chegar lá. Amém?
você vai alcançar aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Eu quero finalizar com isso. A gente vai ter um tempo também para que a gente possa responder a algumas das perguntas que estão aqui. Eu quero falar um pouco sobre a escolha, porque eu sei que quando a gente fala sobre pastoreio, principalmente no quesito de levantar pessoas, no pastor como líder da igreja, é muito comum que as pessoas perguntem o que é que eu devo ver em alguém que eu estou levantando para a comunicação da nossa igreja, que eu estou levantando para a secretaria da igreja, para o financeiro da igreja. E eu gosto de falar desses 5 Cs. Isso aqui também não fui eu quem inventei, isso aqui você pode ler em muitos lugares, e a gente tenta trazer no C mesmo, para que fique mais fácil de se memorizar. E eu coloquei esses Cs naquilo que eu entendo que são, do primeiro para o último, decrescentes em importância, ou seja, o primeiro é o mais importante, o outro é um pouco menos e o outro é um pouco menos. Mas se eu quero escolher pessoas, a primeira coisa que eu devo olhar, o primeiro C, é o caráter dessa pessoa. E por que deve ser o primeiro? Porque é o mais difícil de desenvolver. Então, eu devo chamar as pessoas que já têm pronto aquilo que é o mais difícil de se desenvolver. Caráter. Depois, convicções. E o que é que eu quero dizer com convicções? Essa pessoa, ela deve crer nas mesmas coisas que você crê. E eu sei que parece muito óbvio, né? A gente fala da doutrina, não, mas essa pessoa tem a visão, ela também é da palavra da fé. Mas nem sempre eu estou falando de convicções apenas num aspecto doutrinário. Às vezes a pessoa tem a mesma convicção doutrinária que você, mas ela tem um entendimento que a igreja deveria ter uma velocidade, e você tem um entendimento que a igreja deveria ter outra velocidade. E aí ele vai estar pensando, você está querendo ser intenso demais. Então essa pessoa precisa ter a sua convicção no respeito ao ritmo. Essa pessoa precisa ter a sua convicção no respeito a muitas coisas além da pura doutrina que você crê. Quantos estão entendendo isso? Então, terceiro C tem a ver com competência. Essa pessoa deve saber, deve entender aquilo que eu estou chamando ela para liderar. Mas veja que convicção para mim está acima de competência. Por quê? Porque eu prefiro contratar alguém apaixonado por alguma coisa, que não seja tão habilidoso nela, do que uma pessoa habilidosa em alguma coisa que não seja tão apaixonada por ela. Eu gosto de dizer o seguinte, eu contrato paixão e eu treino habilidade. Por quê? Porque é muito mais difícil de você motivar do que de você treinar. É muito mais fácil aprender alguma coisa do que se apaixonar por alguma coisa. Então quem tem paixão, às vezes não sabe o que, mas sabe quem. E aí você encontra, eu não sei fazer, mas eu vou encontrar uma pessoa que sabe, eu vou conversar com ela. Eu não sei fazer, mas eu estou tão apaixonado que se preciso for, eu vou assistir um vídeo sobre isso, eu vou ler um livro sobre isso, eu vou conversar com alguma pessoa sobre isso, eu vou fazer um curso sobre isso, eu vou orar sobre isso, porque quem está apaixonado encontra um meio, quem não está encontra uma desculpa. Então a gente traz pessoas que têm convicções como você tem. Depois, competência. Depois, compromisso. Por último, compatibilidade. A gente pode chamar isso aqui de química, mas não ia ficar com C. Aí eu preferi deixar assim, compatibilidade, para você entender que esse é um ponto que poucas pessoas falam, mas tem pessoas que simplesmente, por mais que você seja de Deus, você é um pastor chamado, mas ela simplesmente não vai com a sua cara. Ponto. Eu acho que você é jovem demais, eu acho que você é brincalhão demais, eu acho que um pastor devia ser mais sério, eu acho que a igreja é muita iluminação, a igreja é muito escura, eu queria um estilo diferente de pastoreio, eu não gosto do seu estilo de pastoreio. Você não vai agradar todo mundo. E graças a Deus por isso. Tem pessoas que vão sair da sua igreja e elas não estão saindo porque o Satanás entrou nelas. Elas não estão saindo porque elas estão em rebelião. E tem pastor que tem que ouvir o conselho mesmo que Deus deu a Faraó. Deixa o meu povo ir. Deixa essa pessoa ir sem precisar perseguir ela, ficar seguindo ela nas redes sociais, ficar amargurado. Deixa essa pessoa ir, é melhor para você, é melhor para o seu crescimento. Aprenda a correr com quem está correndo com você.
Não importa se a sua igreja está começando, se a sua igreja já é uma igreja grande, corra com aqueles que estão correndo com você. Eu lembro quando a gente assumiu a igreja, a gente estava com um grupo de uma forma desmotivado em muitas áreas. E uma das estratégias, uma das inspirações que eu recebi da parte do Senhor foi de a gente poder inspirar cada um dos líderes que a gente estava trazendo para perto, levando essas pessoas para conhecer boas igrejas nas áreas que eles estariam liderando. Então, o meu ministro, o meu líder de música, eu queria levar esse líder para a melhor igreja na área de música que eu tinha acesso. Meu líder de diaconato, eu queria saber qual era o melhor diaconato que eu conheço, e eu vou levar esse líder para lá. E algumas pessoas diziam, pastor, você está dando um tiro no pé, as pessoas vão sair, vão ver coisas boas, elas não vão querer voltar. Mas sabe, o Senhor falou algo para mim muito interessante. O que mantém uma ovelha e um rebanho é pasto, não é cerca. Eu não quero uma pessoa na minha igreja só porque ela não descobriu que existe uma igreja melhor. Que em algum momento ela vai descobrir, a minha igreja não é a melhor de todas, muito menos a melhor em tudo. Eu quero pessoas que sabem que existem lugares melhores, mas estão identificados com a visão que nós temos nesse lugar. Todas essas pessoas voltaram. E elas não ficaram nesses lugares. Elas simplesmente disseram, pastor, se aconteceu lá, vai acontecer aqui também. Vamos começar a fazer isso acontecer. E você começa a investir no ambiente. E aí tem uma frase que eu gosto muito, a gente encerra com isso, que esse empresário aqui falava sobre uma cultura de investimento em muitas pessoas. Ele investia em muitas pessoas. As pessoas cresciam e era natural que outras empresas quisessem contratar os funcionários dele. Então ele investia em pessoas do zero. Quando essas pessoas começavam a crescer, uma outra empresa vinha, oferecia um salário melhor e pegava aquela pessoa, entre aspas, pronta. E uma vez alguém perguntou para ele, porque ele continuava fazendo isso. E uma pessoa perguntou, você não se incomoda de ver o tempo todo o pessoal vindo e querendo levar a sua equipe para fora, querendo puxar pessoas do ambiente que você treinou? E olha o que ele disse, sempre me divirto quando outras agências tentam contratar minha equipe. Elas teriam que contratar todo o ambiente. Para que uma flor cresça, você precisa tanto do solo certo, quanto da semente certa. Então, nós como pastores devemos deixar que a nossa igreja seja um solo adequado, para que até mesmo pessoas que não floresceram em outros contextos, em outras oportunidades, elas possam chegar na sua igreja e elas possam dizer, esse foi o lugar do meu crescimento. Amém? A gente tem algumas perguntas aqui e temos 13 minutos e eu não quero ser inocente de achar que a gente vai responder isso aqui em 13 minutos, mas eu vou tentar ser mais objetivo possível nas perguntas, para que a gente responda também o máximo possível. Então, vamos lá. Quais foram as áreas do conhecimento as quais você estudou e trouxe resultados para o crescimento da sua igreja? Isso aqui é uma resposta que depende muito da estação que a gente vivia na igreja. Em cada estação diferente, eu percebi que precisava de algum conhecimento novo. Mas se eu pudesse resumir algo que serve para qualquer estação, é que um pastor ele deve estudar sobre pessoas. Hoje a gente tem, por exemplo, uma produtora musical. Eu não sou músico, não sei cantar, e eu não preciso entender sobre música, eu preciso entender sobre pessoas. Se eu entender sobre pessoas, eu posso levantar alguém que entende de música. A gente tem, como eu falei, o Maximize Aviação. Eu não entendo muito de aviação, de direito aeronáutico, nem preciso. Eu preciso entender sobre pessoas. Se eu entender sobre pessoas, eu posso levantar um piloto, eu posso levantar um gestor nessa área. Eu não preciso entender de gestão financeira para poder treinar um tesoureiro na igreja. Eu preciso entender sobre pessoas. Se eu entender sobre pessoas, eu vou levantar alguém que entende bem de finanças e eu vou pastorear essa pessoa. E essa pessoa vai, entre aspas, pastorear as finanças da igreja. Então, se tem uma habilidade que você como pastor vai usar em toda a estação da sua vida, é a habilidade de treinar pessoas. Ou como eu gosto de dizer, a melhor habilidade de todas é a habilidade de desenvolver a habilidade nos outros. Amém? Então, outra pergunta aqui. Qual deve ser o comportamento do pastor ao ser confrontado por um membro de histórico problemático? O problema aqui é que problemático é muito amplo, né? E eu poderia resumir
falando sobre o comportamento de 3 grupos de pessoas que poderiam ser chamadas de problemáticas. A primeira pessoa problemática é aquela pessoa que talvez esteja dentro da sua equipe e tem uma atitude errada. Ela está contaminando outras pessoas com um comportamento errado, ela tem uma atitude errada. Essa pessoa ela precisa ser imediatamente corrigida. E para essa pessoa eu não daria mais de 1 mês dentro de uma liderança, de uma equipe, por exemplo. E você pode pensar, pastor, mas onde está a misericórdia? Só que se eu for misericordioso demais com uma pessoa que tem uma atitude errada e está em liderança, chega um momento que a minha misericórdia com essa pessoa se transforma em falta de misericórdia com quem está debaixo dela. E se eu não corrigir rápido essa pessoa com a atitude errada, vai chegar um momento que quando eu precisar corrigir, eu não vou mais corrigir ela, eu vou precisar corrigir ela e mais 5 que foram contaminadas. Então eu preciso ser rápido na correção, mas ser claro e fazer essa correção em amor. Para a gente corrigir alguém, a gente tem que estar cheio de bondade e de conhecimento. Agora, tem um outro grupo de pessoas, que é o grupo de pessoas que não está entregando o que deveriam entregar. Então, você entende que ela está liderando, ela deveria entregar um resultado diferente do que você percebe. O que é que você faz com essa pessoa? Normalmente, eu dou 6 meses para essa pessoa. E essa pessoa, eu avalio o que é que eu estou errando para ela não entregar os resultados antes de qualquer coisa. Eu gosto de chamar isso com a nossa equipe de pastores de cavar e adubar. O próprio Jesus falou isso sobre uma videira que não estava dando fruto. O agricultor disse, deixa eu cavar e adubar. O que quer dizer cavar? Por que você cava? Para ver se tem alguma pedra, se tem alguma coisa que está impedindo a raiz. E o que é cavar nesse contexto? Deixa eu investigar a vida dessa pessoa, se tem alguma coisa que está impedindo que ela possa continuar crescendo como líder. Talvez essa pessoa não está sendo um bom líder no diaconato, porque ela está em depressão. E eu preciso, na verdade, tratar essa depressão. O problema não é o diaconato, o problema não é espiritual, o problema é emocional. Talvez essa pessoa esteja com um problema financeiro, talvez essa pessoa esteja com um problema no casamento. Enfim, deixa eu cavar. E depois deixa eu adubar. Adubar é dar nutrientes. Então, será que eu estou treinando essa pessoa adequadamente? Será que eu deixei claro para essa pessoa quais são as funções dela, o que é que eu espero dela? Será que eu dei as ferramentas para ela crescer? Eu posso indicar livros, eu posso enviar essa pessoa para um treinamento, eu posso colocar essa pessoa perto de outra pessoa experiente nessa área, eu adubei o suficiente. Se mesmo depois de cavar e adubar, a gente continua 6 meses desse jeito, eu entendo que essa pessoa deveria sair dessa posição de liderança para que um outro líder pudesse assumir. O terceiro é o mais difícil de todos. É uma pessoa que não tem uma atitude errada, ela tem um coração bom, ela é esforçada, mas o ministério que ela lidera cresceu mais do que ela. É como se você tivesse uma pessoa de 1 talento, mas você precisa de alguém de 10 talentos naquela área. O que é que você vai fazer? Essa pessoa não vai ser demitida, essa pessoa tem um coração ligado com você, mas se você deixar essa pessoa numa área que exige mais do que os talentos que ela tem, do que ela pode entregar, porque você não quer frustrar essa pessoa, em algum momento ela vai acabar se frustrando porque ela não vai entregar mais os resultados. E ela vai se sentir incapaz. Então essa pessoa normalmente eu dou 1 ano. Eu avalio novamente, pode ser que ela seja do segundo grupo que eu falei, e eu não tenha percebido bem, e ela cresça e ela desenvolva. Mas se depois desse ano ela não desenvolver, eu não vou tirar essa pessoa, eu vou reposicionar essa pessoa para uma outra área que seja compatível com as habilidades que ela tem, para que ela possa continuar realizada e a igreja continue avançando. Quem está entendendo isso? Amém? Então, outra pergunta aqui. O pastor já foi procurado para fazer casamento homossexual? Eu acredito que pelo próprio posicionamento muito claro que a gente tem, a gente nunca foi procurado, eu pessoalmente. A gente já teve algumas situações no mínimo engraçadas, a gente já teve pessoas, casais homossexuais que frequentavam a igreja, demorou para a gente reconhecer. Eu lembro de 2 meninas que chegaram certa vez para um dos pastores e disseram, rapaz, essa igreja tem sido uma bênção. Ah, que bom que você está gostando. Tem ajudado muito no nosso relacionamento. E eu disse, opa, peraí, vamos conversar, vamos entender. Então isso é uma dinâmica que vai ser mesmo cada vez mais comum. E eu acredito que a gente pode ensinar a verdade em amor, sem necessariamente odiar as pessoas, mas a gente pode ensinar aquilo que a gente crê. Eu não creio que seria um grande problema dizer não a um pedido como esse.
tem uma outra pergunta que diz o seguinte. Deixa eu ver se a gente tem perguntas no online também. Apesar de a gente não estar mais com tanto tempo. Mas vamos lá. Como funciona a questão de levantar um pastor para uma obra, quando esse homem tem outro chamado nos 5 dons? Por que isso acontece? Bom, isso pode acontecer por insensibilidade do líder. O líder pode insistir em alguém, talvez mais pela necessidade do que pelo real chamado que aquela pessoa tem. E é preciso que a pessoa tenha uma conversa honesta, talvez com um outro pastor para avaliar. Mas também pode acontecer pessoas que passam por fases no ministério. Isso é muito comum. Você pode estar numa fase do ministério pastoral, mas o seu ministério pode ser um ministério profético, pode ser um ministério apostólico. O irmão Reagan, ele chega a escrever que todo ministro itinerante deveria ter uma experiência pastoral de pelo menos 2 anos. E todo pastor deveria ter uma experiência de itinerante de pelo menos 2 anos. Porque quando você já calçou o sapato do pastor e você chega em uma igreja, você vai saber entrar e sair de uma forma saudável. Então eu acredito que a resposta objetiva para essa pergunta é diálogo aberto. Eu sempre chamo as pessoas para funções que as pessoas têm total liberdade de dizer não. E está tudo bem. Eu não vou dizer, olha, você perdeu a oportunidade da sua vida, nunca mais fale comigo. Nunca mais você vai ter nenhuma oportunidade no ministério. Não, por que não? Não me identifico com isso, não entendo que é o meu chamado. Vamos conversar, vamos orar sobre isso. Talvez no futuro a pessoa reconheça e ela possa agora entrar, ou talvez realmente eu não percebi corretamente. Não acredito que a gente deveria fazer um grande alarde sobre isso. Então, outra pergunta. Pastor, referente aos manuais, o senhor faz todos ou tem uma equipe referente a cada área de atuação, exemplo, música, diaconato, igreja de criança, etc. Bom, muito objetivamente, os primeiros manuais eu desenvolvi. Hoje a gente tem uma equipe que faz o desenvolvimento desses manuais e a atualização deles. A gente não tem manual ainda para todos os ministérios, nossa igreja está bem longe da perfeição, mas a gente tem hoje uma equipe que trabalha com essa questão também e que nos auxilia. Como encontra tempo para orar, ler, estudar, preparar ministrações com tantas viagens e tempo com Deus e família? Bom, eu quero sugerir um aplicativo que eu gosto muito de usar. Eu não recebo patrocínio por ele, tá? Você pode baixar gratuitamente. Esse aplicativo se chama Não. Como assim, pastor? Não entendi. Gestão de tempo significa você aprender a dizer não a algumas coisas. Quando você começa a aprender a dizer não a muitas coisas que você não precisaria dizer sim, você vai aprender a dizer sim às coisas importantes que só você poderia fazer. Então um pastor precisa aprender a dizer não. Eu não tenho que estar no aniversário de todo membro da igreja. Eu não tenho que fazer todos os casamentos da igreja. Eu não tenho que estar em todas as agendas que as pessoas querem que eu esteja para ministrar. Eu posso orar sobre isso e entender se Deus realmente quer que eu esteja naquele lugar. Então, se você aprender a dizer não de uma forma educada, você não vai ferir as pessoas, você não vai desprezar as pessoas. Mas se você aprender a dizer sim, somente àquilo que realmente você tem convicção, que Deus te chamou e que só você poderia estar fazendo, você vai aprender a gerir melhor o seu tempo, porque todo mundo tem 24 horas e todo professor da escola de ministros tem 1h30 por cada tempo. Como exercer o passo a passo da liderança, sendo o mais novo e às vezes sofrendo descredibilidade das pessoas? Essa pergunta vale não apenas para quem é mais novo. Alguém pode perguntar como exercer a liderança sendo mais velho. Tem gente que diz, pastor, eu sou velho demais, está tudo muito moderno, eu estou muito desatualizado. Então sempre tem um sentimento de que você está inadequado. Ou você é jovem demais, ou você é velho demais, ou você é ocupado demais, ou por incrível que pareça, é desocupado demais para estar pastoreando. A verdade é que quando Deus chamou você, Ele já sabia a sua idade. Ele já sabia suas habilidades, ele já sabia suas fraquezas. Então confie que existem pessoas que vão, sendo você velho, sendo você idoso, pegar junto com você e corra com quem está correndo com você.
Não fique deprimido, não fique tentando o tempo todo trazer para perto uma pessoa que não quer estar perto de você. Corra com quem está correndo. Eu tenho um lema que eu tenho levado para a minha vida e tem me ajudado muito no ministério. E eu costumo dizer isso: eu não dou 1 hora do meu tempo para quem não valorizou os primeiros 10 minutos. Se eu entendo que a pessoa não está considerando o que eu estou aconselhando, o que eu estou falando, eu não tenho responsabilidade sobre a vida de alguém que não decidiu seguir os meus conselhos. Eu lavo as minhas mãos. Eu não vou ser cobrado da parte do Senhor quanto a isso. Então creia que Deus vai trazer pessoas que são compatíveis com a tua idade, com o teu temperamento, com a tua experiência. Eu não estou falando que você não pode crescer, que você não pode mudar, mas eu estou falando que se Deus se chamou para pastorear, é porque Deus tem um rebanho para você cuidar, e esse rebanho vai chegar até você. Amém? Bom, uma última pergunta, acredito que a gente tem alguns segundos aí. Administrar a igreja local e apacentar os membros. Como desenvolver esse equilíbrio? Bom, a gente falou um pouco sobre isso ao longo da matéria, talvez a pergunta tenha sido antes, mas eu vou voltar a tocar nos 3 pilares de uma cultura saudável de uma igreja: reino, profético e sacerdócio. O apacentar tem a ver com o sacerdócio. O administrar tem a ver com o reino. Normalmente os pastores, eles vão se identificar em uma dessas 3 áreas como sendo a sua área mais forte. E normalmente as pessoas vão ensinar que você tem que ser equilibrado em tudo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a gente tem que ter equilíbrio no que diz respeito ao fruto do Espírito, a gente tem que ter equilíbrio no que diz respeito à nossa alimentação, a gente tem que ter equilíbrio no que diz respeito às nossas atividades físicas, ao nosso sono. Mas no que diz respeito ao nosso chamado, a gente deve ser forte naquilo que a gente é bom. E a gente pode se complementar com outras pessoas nas nossas deficiências. Então eu entendo particularmente aquilo que eu percebo fluir mais na minha vida, esse aspecto de reino, esse aspecto de liderança. Parte do meu chamado é apostólico, mas eu sei que a parte de sacerdócio não é a minha parte mais forte. Não é que eu não possa fazer isso, mas não é a minha área mais forte. Então eu posso levantar outros líderes que são fortes nessa área. Eu posso não ser um líder perfeito, mas eu posso ter uma equipe perfeita. Uma equipe perfeita não é uma equipe composta por pessoas perfeitas. Uma equipe perfeita é uma equipe composta por líderes imperfeitos, mas que são fortes em áreas específicas e cada um reconhece a força do outro para que aquele time como um todo avance. Amém? Então a gente teve outras perguntas aqui, infelizmente não vai dar para estar respondendo todo mundo. De vez em quando nas redes sociais eu abro algumas caixinhas de perguntas no Instagram. Fica à vontade para repetir a sua pergunta, quem sabe a gente esteja respondendo, tá bom? Amo vocês,